Boa tarde, meus amigos, minhas amigas aí do Facebook, né, professores e professoras do SOME. Hoje estamos começando aí um fato histórico no Sistema Modular de Ensino. Né, depois de 40 anos, né, nós vamos começar agora a nossa primeira live do Sistema de Organização Modular de Ensino. Tá? Então, hoje nós estamos aqui com a presença de dois companheiros muito fortes em relação ao sistema modular de ensino, que iniciaram o sistema modular de ensino no estado do Pará, né, e que vem contar hoje um pouco da sua história dentro do sistema modular de ensino. Lembrando que essa live ela vai ser a primeira live, né, que nós vamos transmitir, e vão existir outras lives, né, conforme, né, os pedidos aí dos nossos amigos do SOME. Então, nós vamos hoje começar aqui com a nossa querida professora, a Marina Costa. Tá? Estamos aguardando, né, a professora Ana Conceição, ela também entrar, ela está com um probleminha, tá? Mas que já está sendo tudo resolvido. Então, nós vamos começar com um histórico em relação ao sistema modular, a esses 40 anos. A maioria sabe aqui que o SOME começou lá na década de 80, mas graças, né, à luta, né, de grandes guerreiros e guerreiras, né, que fizeram da educação pública, né, deram, né, o máximo da educação pública para que hoje o sistema modular de ensino ele virasse uma política pública educacional do estado do Pará e que ajuda, né, centenas de jovens, né, hoje no nosso estado. Então eu queria deixar, né, aqui dar uma boa tarde a todos que estão entrando agora, né, e deixar aqui, né, as palavras para a nossa querida professora, a mestra em educação, a Marina Costa, também, né, ex-professora do SOME, né, que atuou bastante aí pelo estado do Pará. Boa tarde aos convidados, né, e vamos lá para um bate-papo aqui em relação à educação pública, em relação à educação do campo no estado do Pará. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer começar essa conversa. Quero saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação que ontem fizemos a culminância de uma forma diferente, né? E especialmente meus queridos e minhas queridas professores e professoras do Sistema Modular de Ensino. Também, nesse momento, isso aqui é uma aprendizagem, né, porque nós não somos dessa geração da internet, né, e nesse momento a gente está aprendendo aqui algumas coisas, mas aí a gente quer lembrar que isso se fez necessário em função de todo o problema social que a gente está passando, problema de saúde, e aí a gente quer desejar forças para todo mundo, para que a gente consiga superar, passar essa fase e seguir caminhando, como sempre, né, na nossa luta, que nós nunca nos distanciamos. Bem, falar no sistema modular para mim é um prazer, porque eu passei 15 anos da minha vida profissional dentro desse projeto, que hoje já não é mais um projeto, né? Pela dimensão que ele assumiu, depois o Riba fala sobre isso. Mas então, lá na década de 80, então, o estado do Pará ele tinha praticamente só 8 a 10% dos seus municípios atendidos pelo ensino na época se chamava ensino de segundo grau. Então, o que acontecia nas comunidades? Os estudantes, os jovens, terminavam seus estudos do ensino fundamental e ficavam paravam ali, por quê? Quem prosseguia estudo é quem tinha condições financeiras de mandar seus filhos estudar em outra cidade, né? E a maioria não tinha e ficava lá. Então, o professor Manuel Moutinho, ele conta para a gente, essa história está no livro, que ele foi chamado pelo governo, na época Lacide Nunes, para tentar resolver essa situação. E ele teve uma brilhante ideia, essa ideia de criar um sistema modular, de possibilitar esse acesso, foi assim, brilhante, tão brilhante que está aí, completando seus 40 anos. Né? Por quê? Porque as nossas micro-regiões, elas não tinham professores habilitados para atuar no ensino médio.
de acordo com a exigência da lei. E aí, então, precisava formar professores, né, para isso. E então, criou o SOME, fez uma grande chamada, fez um processo experimental em 4 municípios, deu certo, no ano seguinte foi crescendo, expandindo, e aí o que aconteceu? Foi subindo. Bom, particularmente eu entrei no SOME em 88, janeiro de 88, lá estava eu, junto com uma turma também de professores recém-chegados. Como chegamos até lá? Nós estávamos saindo da universidade, lá na universidade tinham uns chamados, uns avisozinhos para ingressar no sistema modular. Imaginem, havia uma solicitação. Por que essa solicitação? Por que essa divulgação? Porque não era qualquer pessoa que ia para o sistema modular. A demanda de professores era muito grande, mas nem todo mundo queria assumir esse trabalho, né? E o modular se expandiu com uma necessidade de professores grande e ninguém queria. Então, foi a SEDUC, foi para as cidades, foi para as universidades, e a divulgar isso aí. E foi aí que nós chegamos até. Tinha um atrativo financeiro, lógico. Quem está saindo, entrando no mercado de trabalho, visa logo, né, ter o retorno financeiro para se estruturar até enquanto pessoa. Mas, vejam só, eu consegui pesquisar isso depois, né, na minha dissertação, que esse atrativo econômico, ele causava um impacto muito grande de chamada, mas muita gente não conseguiu se adaptar ao processo e retornava, largava o SOME e vinha embora. Alguns diziam por todo o dinheiro do mundo. Por quê? Porque as condições no Estado eram muito complicadas. As condições de acesso, as condições de trabalho eram muito complicadas, muito mesmo. Vejam que em determinadas localidades que no mapa parecia tão próximo, nós tínhamos que fazer viagem de avião, de ônibus e de barco para ter acesso a essa comunidade. Só que um grupo muito grande de professores foi entendendo e compreendendo a dimensão do processo educativo para aquelas localidades. A forma como recebiam esses professores era uma forma tão acolhedora e tão cheia de esperança, de constituição de sonhos, que foi assim energizando todo mundo. E aí, uma turma muito grande de professores se manteve firme no modular. Foi quando um abraçou a causa do outro, foi quando um abraçou o projeto, então, como um processo de permitir o acesso, a continuidade e a conclusão e a constituição dos sonhos das pessoas. E pensem, as comunidades foram as maiores responsáveis pela manutenção desse projeto. Porque esse elo formado, essa não era bem parceria, mas era um envolvimento afetivo entre comunidade e professores, que ela ia para além da questão formal, da questão trabalhista, da questão de que o Estado, que a leitura que o Estado fazia era apenas garantir, né, que por questão estatística, que reduzisse a exclusão escolar, né? E foi nesse viés que a gente fez, parece que assim, um enlaçamento dos projetos individuais nossos, os nossos projetos pessoais de vida, com os projetos de sociedade que a gente sempre sonhou, que a gente sempre quis. Isso foi tão importante que hoje grande parte dos professores daquela época, da década de 80, 90, porque quem passou 15 anos aí, constituiu uma relação afetiva de amizade que ela perdura até hoje. Porque nós conseguimos ficar no apoio um do outro e não largar a mão dessas comunidades. Então, assim, o modular foi a maior experiência de vida, no meu caso. Eu tenho 30 anos de professora no Estado, e desses 30, 15 foram no sistema modular e 15 aqui no regular em Belém. E eu posso dizer com muita tranquilidade que nunca em Belém
nesses 15 anos, eu consegui ser tão grande, crescer tanto e ser tão professora como no sistema modular. Foi aprendizagem de vida, vida particular, vida profissional, foi para a vida toda, né? Situações que a universidade nunca ensinou para a gente. Se tu chegares numa comunidade para dar aula, tu tem todo o conhecimento cristalizado pela ciência para trabalhar ali, mas tu verificares que tu não tens os meios e que tu tens que criar e te adaptar àquele meio. Nós já conseguimos estudar sentado numa sala com uma bacia de acari assado, sentar, pegar esse acari, comer e conversando sobre conteúdos e sobre a vida, né? E lidando com a aprendizagem. É uma aprendizagem via de mão dupla que ia e que voltava. Quantas vezes, tantos e tantos professores, eu já tenho muito relato dessa história, a gente conseguiu resgatar muita história para colocar no livro agora. Um aluno que remava 2, 3 horas de canoa, sob sol, para chegar à escola, e chegar com fome, cansado, e a gente ter como fazer educação assim, né? Diante de todas as situações. Uma vez, na Assembleia Legislativa, numa reunião, eu me lembro muito bem, a gente está relatando as coisas para político que jamais entendeu isso, porque que jamais fez o que a gente fez, de relatar e como eles usavam aquilo como escárnio, porque achavam que o professor do modular ganhava muito bem. Então, eu perguntei a um político lá se ele já tinha defecado em cima do pau do miritizeiro, né? Porque nós tivemos que fazer isso. E nem por isso diminuiu nossa personalidade, nem por isso menosprezou o conhecimento que fomos trabalhar ali. Quer dizer, nós aprendemos a ser das ilhas, nós aprendemos a ser assentado, nós aprendemos a ser índio, nós aprendemos a ser tudo neste momento. Porque o que estava em jogo era o futuro de pessoas que tinham as esperanças. E a esperança era justamente na educação. E nós acreditamos que a educação ela vai elevar realmente, ajudar a trazer dignidade para a pessoa. E uma das coisas importantes no modular, que a gente chegava, não tinha escola, não tinha casa para os professores, não tinha nada, mas nós fazíamos disso uma bandeira de luta, né? Porque junto com a comunidade, aqueles que ali tanto necessitavam desse acesso à educação, nos unia, né? Nos defendia, e nós defendíamos o interesse deles também, e o direito deles, que não poderia ser negado. E era na luta que a gente conseguia tanto ter a moradia como a escola. Em tantas e tantas comunidades, e aí eu me lembro aqui de Belterra, lá em Santarém, que nós, junto com a comunidade, fomos inclusive para os ramais, tirar madeira, levar para a serraria, para serrar madeira, para construir a casa dos professores que não tinha. E uma grande diferença, e lá eu aprendi com o professor Pedro Emiliano, até vou citar o nome dele, que é uma coisa que eu nunca esqueci, quando ele falava para a gente, o professor do modular merece todo o nosso respeito. Por quê? Esse professor ele era professor lá, continua na educação lá, né? Em Belterra. Ele diz assim, por quê? Nós somos do regular, nós temos problemas de toda a natureza também nas escolas, mas quando termina o nosso trabalho, nós estamos retornando para a nossa casa, para os nossos, para a nossa família. E o professor do modular, não. Ele está no trabalho dele, ele enfrenta tantos problemas, consegue levar isso adiante, e quando ele retorna no dia a dia do seu trabalho, ele não retorna para os seus, para a sua casa. Ele retorna para um espaço que não é seu, que está sendo usado, porque a gente apoia, dá o apoio, mas que, de fato, ele não se sente tão bem à vontade como se estivesse indo para a casa dele. Então, nunca esqueço isso.
E realmente era. Nós tivemos muitos colegas, me policia aí no tempo que eu não estou contando o tempo, Vinícius, mas nós tivemos muitos colegas que não conseguiram permanecer. Né? Tem histórias assim nós não somos da época da internet, sequer tinha telefone, nós somos da época do posto de telefone, que esperava o domingo para ir para a fila, né, ficar lá guardando, era uma fila, vários, porque todo mundo da comunidade ia naquele dia para o posto, tentar um sinal para fazer uma ligação para buscar a notícia da família. Numa dessas histórias, me lembro da professora Valderina, que estava em Placas, e a gente estava ilhado porque as estradas estavam fechadas, a Transamazônica estava intrafegável, não tinha como sair nem em direção a Santarém, nem em direção a Altamira. E a professora Valderina, que é professora de História, ela foi ao telefone, conseguiu uma chamada, e ela soube lá que o filho dela havia sido operado de urgência, de apendicite, numa crise de apendicite. Ela entrou em pânico, não tinha como sair de lá. E as ligações não eram fáceis, essa fala não era fácil por telefone. E foi, assim, extremamente difícil. Mas aí vem a força da comunidade, vem a força dos colegas, né? Eu não estou me vendo, mas sumiu aqui. Voltou. Então, essas diversas situações foram diversas. Colegas que entravam em crise e choravam com saudade da família. Mas tinham coisas boas. As coisas boas eram exatamente essa troca, esse afeto que nós desenvolvemos uns pelos outros. Nós tínhamos sempre aquelas boas famílias acolhedoras, que nos acolhiam, que nos distraíam, e que, junto conosco, né, constituíam esse projeto. Foi um grande projeto, são muitas histórias, o Riba deve falar aí a nossa chegada até o livro, mas foram muitas histórias, e histórias assim que a gente tem muita coisa para contar. Quando a gente chegou em 2003, foi em 2003 que no governo já tem a secretária de Educação, Rosa Cunha, entrou logo no início do ano letivo, né? Já havia o rumor de que eles iam mexer com o sistema modular. Quem é hoje do sistema modular vive isso ano a ano, né? Isso é de longas datas. E nós ficamos surpresos, porque a mexida não era uma simples mexida, era querer acabar. Diziam até assim, que o Estado havia criado o monstro e que o monstro não sabia cortar os tentáculos do monstro. Que monstro? Esse monstro era o Some. Por que chamado de monstro? Monstro, porque para o Estado isso aí era dispendioso. Pagar complementação Some, a gratificação para professores irem dar aula no interior. E há de se lembrar, há de se resgatar aí, que grande parte, toda a categoria dos professores tinha na complementação Some um grande incentivo. Ela sempre foi tida e interpretada como um incentivo para as atividades profissionais, né? Nunca foi vista como algo acrescentado ao salário, mas era incentivo, até porque se gastava também muito, né? E aí, em 2003, veio então essa notícia e depois se clareou para a gente de que a pretexto o Estado queria regionalizar o sistema modular. Regionalizar, segundo o discurso oficial, era possibilitar às micro-regiões a inserção de professores que lá já tinham. Segundo a SEDUC, já haviam professores suficientes nas diferentes micro-regiões do Estado para assumir, então, o sistema modular. E que, portanto, os professores deveriam retornar para Belém, grande parte, né? Só o que ocorreu aí? Por trás dessa, nós fizemos essa leitura depois, por trás disso foram tantas e tantas coisas, foram cortes de professores. Olha que nós resistimos, nós tentamos convencer o governo de que não era possível fazer aquilo no meio do ano. Gente, era meio do ano.
Isso foi junho de 2003. Em agosto, grande parte dos professores não deveriam retornar porque outros iriam assumir. Né? E então, o que a gente fez? Lutou bastante. Para Belém, vieram para Belém mais de 2.000 estudantes para se manifestar, lógico, acompanhado com as suas lideranças locais, suas lideranças de comunidade. Tanta gente argumentando que aquilo não podia acontecer no meio do ano, os problemas que vinham causar ali, mas não houve jeito. Nós chegamos para cada liderança política de cada comunidade, conversávamos num dia, explicávamos, pedíamos que isso só fosse feito para o ano letivo de 2004, para o ano seguinte. E os políticos na nossa frente faziam acordos, diziam que iam intervir e tal e tal. No dia seguinte, os políticos sumiam, abandonavam as suas comunidades, né? E, enfim, todos os que eram efetivos do Estado, todos não, mas a grande maioria, se viu obrigado a pedir transferência para Belém, porque a eles foi assegurado a carga horária nas escolas, que trouxe um transtorno também para quem já estava nas escolas. Lembro, naquela época, os professores tinham de 200 a 280 horas. E ela simplesmente mandou tirar 40, 60, 80 horas dos professores de Belém para colocar aos professores do modular. E os que eram temporários foram obrigados a ficar porque não foi garantido emprego para ninguém. Então, tiveram que ficar. E foram lotados para as regiões, micro-regiões. Mas, olha só, logo depois... O problema. Eu já fui acompanhando essa história, porque quando a gente vem para Belém, também a gente começa a se distanciar um pouco, mas quando eu retornei para fazer minha pesquisa de mestrado, foi que eu identifiquei, nas várias entrevistas que eu fiz, que o problema que ficou depois, porque, na realidade, não haviam profissionais das disciplinas específicas nas micro-regiões para assumirem essas disciplinas no SOME. Né? E o grande contingente de profissionais que nós tínhamos nessas micro-regiões eram de pedagogos. E aí o que o Estado fez? Colocou pedagogo para dar aula de tudo, de português, de matemática, de história, de geografia. Se tinha um professor de geografia, ele assumia história, ele assumia sociologia, enfim, um completo desrespeito à legislação e aos direitos dos estudantes. Né? E eu me lembro, inclusive, que saiu uma portaria em que o governo autorizava os estudantes que estavam no último ano das suas licenciaturas a serem contratados como professores. Isso foi um grande problema, foi um grande transtorno, mas a turma que continuou no SOME conseguiu, a muito custo, continuar essa luta de defesa do sistema modular, e tem outras histórias a serem contadas a partir de 2004, porque 2003 foi um ano marcante mesmo, dentro da trajetória sociopolítica do sistema modular. Então, a gente tem muitas histórias, né? E como a Ana chegou, ela tem a história oficial de criação, tudo, e como coordenadora tem outras histórias a ser contadas, e a gente depois continua, então, no bate-papo. Ok? Alô, Vinícius. Tá sem som aqui também. Ah, melhorou. Ok. Depois eles vão enviar para vocês aí, né, essas respostas. Eu vou deixar aí com a professora Ana, que acabou de chegar. Tá? Seja bem-vinda, professora. Tá? A senhora estava em outra reunião, né, e agora, né, está aqui com a gente para colocar aí a sua contribuição
em relação ao sistema modular de ensino. Tá? Professora, fique à vontade, tá? Depois a gente passa para o nosso amigo Riba. Lembrando que nós temos aí um teto de 15 minutos, tá, pessoal? Sei que tem muita história, muita coisa para contar, né? Vai ficar tudo gravado aí, né? E as pessoas vão poder, tá, ter esse acervo, né, que vocês são, né, todo esse acervo vivo do sistema modular de ensino. Tá? Muito obrigado. Professora Ana, fique à vontade. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Okay, né? Sim. Então, eu primeiro queria parabenizar os organizadores desse encontro aqui. Eu acho que resumir o sistema modular 40 anos em 15 minutos, com muitas histórias, assim, é um desafio. Esse é o primeiro, professora, vai ter mais. O importante é fazer alguns registros aqui. Eu queria iniciar minha fala dizendo que o sistema modular, quando ele foi criado para pagar uma dívida histórica com a sociedade que não tinha acesso ao ensino de segundo grau. Então, na década de 80, quando o sistema modular ele foi criado, nós tínhamos 4, 5, 6 escolas do estado do Pará que tinham o ensino médio, que tinham o ensino de segundo grau. Então, o sistema modular ele veio para dar acesso, mas não era um acesso qualquer, era um acesso com qualidade, com professores qualificados, com professores treinados, com professores compromissados. Então, essa foi uma resposta, uma política de acesso à educação, ao ensino de segundo grau. Então, essa política ela veio se consolidando ao longo dos anos e ela veio realizar sonhos, porque você só vinha a Belém fazer o segundo grau porque tinha condições de pagar, de morar em Belém, de mandar os seus filhos a Belém. Quem não tinha que se contentar de ter apenas o primeiro grau na época. Então, por isso que eu digo que o sistema modular ele ajudou a realizar sonhos de uma sociedade. Ele veio universalizar o sistema, o acesso à educação. E aí eu queria dizer que várias tentativas elas foram feitas para terminar com esse grande projeto, com essa política. Eu não considero o sistema modular um programa, eu considero uma política de ensino, uma política de ensino para o estado do Pará. E várias tentativas com essa que a Marina colocou, marcantes, sempre pelo viés econômico. Tá? É bom deixar registrado que todas as tentativas de extinção do sistema modular, ela foi pelo um olhar econômico, por esse viés. Por que houve luta? Porque nós nunca consideramos investimento em educação prejuízo, gasto, ele é investimento. Investir em educação é um dever do Estado, e por isso que os professores, não só professores, mas os trabalhadores da educação, eles sempre se movimentaram para dizer que a educação ela tem que ter investimento. E não esse olhar econômico, que é sempre visto da educação como gasto, ela não contribui para universalizar o ensino, o acesso ao ensino, hoje, que a gente pode dizer da graduação, que ainda não é, mas o ensino médio ele foi universalizado com uma decisão política. E aí eu quero resgatar um pouco, a equipe da FEP, onde foi criado, porque até hoje nós utilizamos a experiência modular de ensino para resolver alguns problemas da educação superior na universidade, do qual eu trabalho, da UEPA. Sempre a gente recorre a essa experiência primeira da década de 80, e talvez tenhamos que fazer agora, pós-pandemia. Tá? Utilizar sempre uma experiência que foi criada lá na FEP, por essa equipe. Aí eu quero saudar o professor Moutinho, a sua equipe, o professor Aldalice, todo aquele pessoal que fizeram, que trabalharam, que organizaram esse tipo, essa política de ensino preocupada com o acesso ao ensino superior. Aí eu sempre digo que o sistema modular ele tem cumprido, primeiro, o preparo para a cidadania. Como? Eu acho que a Marina colocou bem. Preparo para a cidadania quando você está lá junto com a comunidade, você está nesse regime de atividades
onde o diálogo ele está sempre presente, né? Então, eu acho que o sistema modular ele veio atender vários itens das legislações presentes. Regime de colaboração, por exemplo. O regime de colaboração, na prática, foi realizado pelo sistema modular. Quando o Estado, quando a Secretaria de Educação, ao dialogar com as secretarias municipais, ao dialogar o Estado com o município, ele, na prática, ele estava realizando o regime de colaboração. Então, assim, essas práticas concretas, elas foram realizando, por exemplo, e foram assumindo esse, lógico, que esses fatores ideológicos que a gente enfrentava desde o início, e os professores enfrentam até hoje, desse confronto de ideias, né, elas só fizeram fortalecer o sistema modular. Por quê? Porque nós tínhamos professores lá comprometidos, que não se submetiam a determinadas questões. Quantas e quantas vezes o prefeito não ligava de lá, eu não quero o professor fulano de tal aqui, porque ele reuniu a comunidade aqui, fez fazer bagunça aqui, e a gente Conheço muitos professores. Pois é, então, quando a gente fala construção de cidadania, o sistema modular ajudou a organizar subsedes, organizou, trazer com que a comunidade refletisse o seu papel social, a sua importância, sabe? Como se portar, como escolher candidato. Isso, lógico, que incomoda. Poderosos, né? Vai incomodar. Ora, se eu tenho votos ali já combinadinhos, né, que não tem muito o que refletir, e aí chega algumas pessoas estranhas aí, que não nasceram aqui, e chegam aqui e vêm dizer como é que as coisas têm que ser feitas. Não, não é como as coisas têm que ser feitas, é levar a comunidade a refletir e saber se isso que ela fazia antes está correto, se não tem mudança, se ela não pode fazer de forma diferente para que essa comunidade cresça. E se incomodou muito, esse viés ideológico das comunidades, aí, esse confronto entre os professores e os professores aconteceram muito. E isso foi resolvido no cotidiano. Eu acho que a equipe, com muita sabedoria, eu digo que eu tenho uma experiência antes de modular e depois de modular. Né? Eu tenho um divisor aí. Porque eu entrei no sistema modular, eu tinha 4 dias de formada pela Universidade Federal do Pará. O que nossa equipe tinha na bagagem? Ela tinha uma mala com umas roupas, ela tinha uns livros e muitos sonhos. Na sua bagagem, muitos sonhos e muitas esperanças. Então, foi com essa bagagem que a gente se deslocou. Né? E, na época, nós só tínhamos 4 municípios. Era Igarapé-Mirim, Igarapé-Açu, Timbotê e Curuçá. Foi onde iniciou o sistema modular, por esses 4 municípios. Uma equipe onde você não conhecia, você nem se conhecia, você se conhecia na viagem, no ônibus. Era lá que você se conhecia. E aí nós aprendemos a conviver juntos, a dialogar, você aprendeu a respeitar, você aprendeu a ver espaços, você aprendeu a trabalhar juntos, porque você tinha que trabalhar com projetos, com a comunidade. E isso tudo era superado no dia a dia, porque ninguém está preparado. Por exemplo, eu não saí da universidade com 4 dias de formada, preparada para fazer esses enfrentamentos, chegar numa cidade onde a janela tinha 2 tábuas colocada lá, que era a janela da casa. Então, essa experiência, aí eu sempre digo, a minha experiência de gestão, porque eu também fui coordenadora, fui técnica, e eu sempre falo, até hoje, o professor Rubens, lá da UEPA, o reitor da universidade, que fala, professora, a senhora tem muita experiência aí com o sistema modular, nessa questão de gestão, como é que ele gosta de ouvir essa história. Aí eu falo assim, professor, eu tenho antes e depois, porque a minha experiência hoje minha experiência de vida, minha experiência de gestão que eu assumo hoje, assumo há alguns anos, e a minha experiência enquanto professora, ela é antes e depois do sistema modular. Porque eu sempre digo, quem foi para o sistema modular nunca deixa de ser modular. Né? Então, você vivenciou essa experiência, você se apaixonou. Até porque as pessoas que não se apaixonaram, elas não
ficaram muito pouco tempo, por vários problemas, mas elas não deixaram de ressaltar o sistema modular como suas experiências. E aí eu digo assim, que alguns alunos, qual é o fruto de tudo isso? São as trilhas que nossos alunos, nossos ex-alunos já trilharam. Então, hoje nós temos alunos que já trilharam para a graduação, nós temos alunos que já trilharam para pós-graduação, nós já temos alunos que já são profissionais do ensino superior. Então, esses nossos alunos, eles já trilharam várias experiências nesses 40 anos. E hoje nós temos já, fruto também dessas experiências, muitas publicações. Nós temos TCC feito com a experiência do sistema modular, nós temos artigos publicados, nós temos livros agora os mais recentes. Todas essas experiências, se nós fôssemos editar um livro por ano, só colhendo as experiências do sistema modular, nós teríamos muito material e muitas histórias, experiências positivas para ser registradas. Infelizmente, a gente tem muita burocracia, a gente tem pouco tempo, e precisa ter pessoas como Marina, como a Claudinha, como o Ribamar, como o Bandeira, pessoas que, assim é para fazer, vamos fazer, e vai, e cobra, porque precisa, porque o cotidiano não te dá muito tempo, né? Você tem várias salas de aula, você tem gestão, você tem várias questões para ser colocada, e aí você não tem muito tempo. Mas esses sonhos, eles estão todos aí registrados. Eu fico muito feliz, porque eu já tive aluna que foi minha aluna lá no magistério do sistema modular, depois ele foi minha aluna na graduação, depois foi minha aluna na pós-graduação, e esses registros aí, eu fico... É que nos encanta, é que nos dá força, para estar onde a gente estiver, né? Ou ainda no sistema modular, ou em outro local onde você estiver, dentro da educação, você tem o sistema modular embrenhado dentro de você, assim, que você... tipo assim, você pode até sair de mim, mas eu não vou sair de você. É mais ou menos essa história, essa relação que a gente tem com o sistema modular, sabe? Essa relação que nós temos, e eu sempre fico acompanhando o trabalho mesmo à distância e com as pessoas que estão mais próximas de mim, e eu sempre digo que o sistema modular, ele foi criado realmente para realizar sonhos, e esses sonhos de construção de uma sociedade de iguais. Então, é por isso que ele sempre incomodou, ele sempre teve questionamentos, mas uma coisa é certa, viu? Todos os professores, o projeto, a política, ela nunca foi questionada. Ninguém escreveu dizendo assim, olha, vocês estão fazendo isso, mas isso aqui não dá certo, isso aqui deu errado, isso aqui aponta para outro caminho. Não tem uma literatura, não tem nada que fosse registrado que não fosse dizendo que é uma política muito bem sucedida e que deve continuar, porque aonde tiver alunos que precisarem de professores qualificados, professores comprometidos, o sistema modular vai estar lá. E é por isso que nós não aceitamos a substituição, a não ser que seja por algum estudo, algum projeto que diga assim, esse foi testado e o sistema modular pode ser colocado numa outra esfera, outra estratégia de ensino. Mas, por enquanto, ainda não teve. Não conheço nenhuma experiência que venha dizer que tenha este registro. E aí, aquilo que eu falo, se a gente fosse registrar todas essas atividades que nós temos do sistema modular, a gente teria que estar publicando muito mais do que a gente publica hoje. E aí eu queria também dizer que uma das características do sistema modular é esse trabalho colaborativo, esse trabalho coletivo, sabe? Acho que esse trabalho coletivo, através do mediado pelo diálogo, ele é assim, e o compromisso, sabe? E essa interdependência nas metas, eu acho que o sistema modular construiu muito disso. Ele construiu metas, trouxe pessoas para construir essas metas, para chegar a essas metas e fazer essa construção coletiva.
E aí os professores, em cada suas equipes, eles ricamente construíram essas metas e chegavam a essas metas através desse trabalho colaborativo, né? Eu acho que não teve professor que chegasse no município, na sua equipe, e dissesse assim, eu vou para um lado, outro vou para outro, a gente não se encontra, a gente não se articula. Esse trabalho é muito interessante, porque isso, ele vai para outras instâncias e para a vida profissional da tua vida inteira. Então, eu considero esse trabalho colaborativo, esse trabalho interdisciplinar, esse trabalho de construção de metas, da construção do conhecimento coletivo, eu acho uma das características fundamentais do sistema modular, né? E eu acho que ele envolve, sabe? Ele envolve o diálogo, ele envolve a indagação, ele envolve também os conflitos, porque nós não podemos esquecer dos conflitos, né? E nós crescemos com os conflitos, né? Resolver conflitos é uma questão de sabedoria, né? A gente não pode romantizar e dizer que a gente só era o diálogo ele permitia conflito, o conflito você superava, e você, como você tinha uma meta, você conseguia essas metas, porque você conseguia mediar esses conflitos. Então, eu penso que o sistema modular de ensino, enquanto política de acesso, ela foi uma política acertada na década de 80, ela foi uma política de universalização do ensino de segundo grau, hoje ele contribui para a universalização da educação básica, né? E hoje ele já está além do ensino de segundo grau, ele já foi além do ensino médio, hoje ele está na educação básica, e sempre trabalhando para que a sociedade tenha o direito constitucional, que é o direito da educação. Tá? É um direito que a gente não negocia, é um direito inegociável. Para nós, educadores, é que todo cidadão tenha direito à educação, e uma educação de qualidade, com professores qualificados, com professores que pensam com um conjunto da sociedade que é uma sociedade humana, uma sociedade justa, uma sociedade feliz. Então, eu penso que, com todas as críticas que poderão fazer e que tem, e eu acho isso salutar, que tenham críticas, porque a gente constrói também com críticas que a gente repõe algumas situações, com a crítica que a gente reflete aquilo que não está corretamente, os desvios, né? Os desvios de caminho, mas enquanto projeto de educação, o sistema modular de ensino está de parabéns, porque ele nasceu, ele cresceu e está maduro. Está amadurecendo com seus 40 anos de experiências, e se não tiver pessoas que reconheçam isso, é porque não está ligado realmente num projeto de educação, num projeto de sociedade. Então, eu quero ficar à disposição, né, para que seja colocado algumas outras perguntas, mas antes de terminar essa minha fala, eu queria fazer uns registros aqui uma homenagem, né, desses 40 anos, a Vera Padilha, ao José Alci, ao Léo, talvez vocês, talvez o Ribamar conheceu o Léo Marina, mas o Léo era uma figura, né, professor de geografia, me acordava de madrugada, e ele era uma figuraça, o Léo. E aí nós temos a professora Esther, nós temos mais recente o professor Danilo, esse conjunto de pessoas, assim, uma homenagem em memória, e as pessoas que hoje ainda estão e que têm muitas histórias para contar, como o professor Moutinho, a professora Aldalícia, a nossa primeira coordenadora, Conceição Saraiva, da Tea Rosa Gomes. Gente, se a gente fosse nominar as pessoas assim, aguerridas que trabalharam com essa causa, por essa política, a gente teria um livro só para nominar, né? Só para fazer homenagens às pessoas que estiveram à frente dessa política, né? Dessa política de ensino, dessa política que acertadamente foi construída na década de 80 e que até hoje cumpre seu papel de levar o ensino aonde estiver precisando, aonde tiver 2, 5, 10 alunos, porque tem essa questão, né?
As pessoas pensam que você só tem que formar a turma se tiver 50 alunos, tá? E aí, quando você tem essa concepção, você esquece que um aluno, 2 alunos têm direito à educação, que o direito, ela não é de quantitativo, ela é um direito assegurado que você tem direito à educação. Então, você tem que ir lá e fornecer, e trazer esse aluno para que ele venha vivenciar experiências que essas experiências educacionais e ter direito de seguir os seus estudos, tá? De ser quem ele quiser depois, mas o acesso ele não pode ser negado. E o sistema modular permite isso, tá? Eu fico à disposição, não sei se ainda tenho mais minutos ou se já passou meus 15, professora, mas a senhora vai ter um tempo, né, que quiser aí para responder aqui as perguntas que começaram a surgir. Eu vou ficar à disposição, né, e eu rascunhei várias coisas aqui, assim, toda hora eu pensava assim, meu Deus, sistema modular, aí eu ia lá fazer uma anotação, aí falava, mas eu só tenho 15 minutos, aí eu falei, esse gigante projeto, a gente falaria o dia todo, porque é muito registro e é muita história. Parabéns. Fica à disposição. Parabéns, professora, pelas colocações. Temos alguns amigos aqui que estão participando, o Nonato Bandeira, né, dizendo aqui, trabalhei durante 20 anos no SOME, primeiro circuito, Abel Figueiredo, Portel, Limoeiro do Ajuru e São Domingos do Araguaia, 1984, né, colocando aqui um pouco da sua história. O Valdivino colocando, né, que o SOME é a única representação do Estado em várias localidades, né, do Pará. Tá? Então, queria deixar aqui aberto para vocês que quiserem fazer as perguntas, né? Nossos entrevistados de hoje estão aí à disposição para vocês. Quem está defendendo tese de mestrado, de doutorado, né? Nós temos alunos lá, né, em Recife fazendo doutorado, né, que é ex-aluno do SOME. Está aí, o caminho é esse, eles estão aqui. Tá? Eu queria deixar aqui a nossa palavra para o nosso amigo Ribamar, né, um grande historiador. E Ana, eu não sei se você lembra, eu era pequeno, né, e ajudava na loja da minha mãe em Belém, né, nós tínhamos 2 amigas, 2 clientes nossas que eram funcionários da SEDUC, a professora Glória e a professora Silvia, né, que também vieram a falecer num acidente, né, de avião, né, viajando, acho que, se eu não me engano, para Itaituba, né, fazendo algumas visitas aí. Eu não sei se elas participaram, né, do SOME naquela época, mas eu era pequeno e lembro muito bem, né, dessas 2 personagens. Se tiver depois, puder colocar alguma coisa, tá? Sim, eu estava na Secretaria de Educação na época, né? Nós éramos técnica da equipe de 2º grau, e essa, assim, foi um acidente muito, muito feio, né? A professora Glória era a nossa coordenadora do sistema, do Departamento de Ensino de 2º grau, e, assim, foi um acidente muito feio que aconteceu na época, foram várias pessoas, parece, eu não me engano se foram 5, mas foi a equipe toda que sofreu um acidente aéreo e vieram a falecer. Então, esse foi um registro, assim, que nos colocou muito em choque, né, nessa questão perdas de vida nunca é bom para nada, né? Não é bom para ninguém, sempre tem famílias por trás, então a gente lamentou muito ter sido esse acidente na época, né? Mas, quando tu falaste de Glória, eu até pensei que você estivesse falando de Glória Rocha, né? Que eu queria fazer um registro aqui. A professora, a Glória, está de quarentena, e eu conversei ontem com ela, né? Aí eu disse, Glória, a gente vai eu vou fazer uma fala do sistema modular, e ela falou assim, olha, não esquece que nós tivemos um grande programa de universalização do ensino. Aí eu falei para você, esse é um eixo, né? Então, assim, aquilo que eu digo, hoje nós estamos lá na universidade, eu, a Glória, com uma trajetória de praticamente 40 anos, nós nos formamos juntos na universidade, temos uma trajetória desde essa época, sempre trabalhando junto. E a Glória também teve essa passagem aí pela SEDUC conosco, nessa construção aí. Glorinha, eu sei que tu deve estar no link aí com a gente, então, assim, um grande abraço.
Então, assim, foi um momento triste, né? Foi um momento lamentável, um momento de perdas de vida, e a gente só tem que lamentar e dizer para as famílias que a gente não sofreu também junto com essas coisas, porque perdas de vidas é sempre perdas de vida, né? Então, ok. A gente se importa, tá? Ok, registrar aqui. Nós estamos aqui também com a nossa presidente estadual da CUT, né, a Elciana, mandando um abraço. Olá, professores do SOME, viva o SOME, obrigado, Elci. E vamos passar para o nosso amigo, professor Ribamar Oliveira, grande historiador do Sistema Modular de Ensino. Olha lá, Riba, está contigo. Boa tarde, guerreiros e guerreiras, do SOME. Experiências múltiplas, né, nesse país chamado Pará. Realmente pouco tempo aí para a gente fazer essas reflexões sobre os 40 anos do sistema modular, a importância do modular para a sociedade paraense, né, para a educação paraense. Tá? Então, na literatura, hoje, pelo menos, foi enfatizado, inclusive a Marina, a professora Ana Conceição, nós temos já algumas monografias, TCCs, dissertações, e uma tese, né, que é do professor, ex-professor, já ex-aluno do módulo, e professor da Universidade Federal, que é o Paulo Sérgio Almeida, né? Tem dado, inclusive, uma grande contribuição para o modular, né? Hoje, inclusive, nas orientações para as pessoas que pesquisam o modular. E eu queria só também aqui convidar desde já as duas, né, a Marina e a Ana Conceição, que eu estive recentemente na defesa da professora Viviane Pereira, também do SOME, né, da dissertação dela, na Federal, e o orientador dela me convidou para fazer um seminário para a turma de doutorado sobre o modular. Então, estou convidando desde já a Marina, certo? Ana Conceição, após o início das aulas, e ficou de entrar em contato com a gente para participar, tá certo? Bem, essa literatura que nós temos do SOME hoje, nós podemos dividir em dois momentos, antes de 2003 e depois de 2003. Tá? Esse marco, inclusive enfatizado aí pela Marina, a professora Marina Cedo, foi importante naquele momento pela articulação política da categoria. Né? O Estado pressiona, nós tínhamos, no primeiro momento, inclusive, na década de 80, início de 90, uma luta da categoria pela incorporação da gratificação do SOME, vocês sabem muito bem disso, que a gente passava 2, 3 meses para receber essa gratificação, né? A gente viajava só com dinheiro seco. Então, a partir até de 2003, essa luta vai ser fortalecida a partir dessa imposição do Estado em querer desmontar a estrutura do sistema modular, como conseguiu. Né? Nós trouxemos vários alunos naquele momento, pais de alunos, né? Ocupamos a SEDUC, Augusto Montenegro, e mesmo assim nós não conseguimos. De 2000 para cá, né, com a saída de mais ou menos 192 professores que saíram do SOME e foram para o sistema regular, né, principalmente aqui do lado de Belém, e aí a gente vai ter uma outra configuração, né? O SOME deixa de ser, que era centralizado na Secretaria de Educação, inclusive com o departamento, naquele momento, inclusive quando entrei no SOME em 89, era a Rosa Cunha, a professora Rosa, né? Gomes, professora Rosa Gomes, a professora Ana Conceição era técnica naquele momento, e a partir daí, com essa nova configuração, o SOME ele fica entregue para as oligarquias municipais, ou seja, através das escolas sedes, como nós temos hoje, né, e também com as URES, tá certo? Interessante que, a partir de 2003, o sistema modular, a partir desse desmonte do SOME, ele vai perder a sua configuração, né, a sua caracterização básica aí, que era aquela dedicação exclusiva do professor no SOME. A partir de 2003, nós vamos ter a
a entrada de vários colegas nossos, já com outros vínculos, inclusive vínculos do município, né, onde eles vão ficar desenvolvendo as suas atividades, tanto no município como no SOM. E aí vai descaracterizando. E isso traz uma situação séria, né, que eu gostaria de fazer consideração, porque quando esse professor deixa, no caso de não ser mais exclusivo do SOM, a gente perde aquela nossa identidade, inclusive, a nível de projetos, de intervenções dentro da comunidade. Hoje nós temos várias festas religiosas, nós temos festivais, como o Festival do Açaí de Igarapé-Miri, Mocajuba, e outras festas que nós temos aí. Falta, inclusive, fazer esse levantamento cultural, essa importância cultural. Limoeiro do Ajuru. Limoeiro do Ajuru. Isso. Dentro das comunidades, dentro aí das regiões, a importância, fazer esse levantamento para futuro artigo, dentro das nossas obras aí que a gente está pretendendo lançar do SOM, tá certo? Então, isso realmente a gente perde, a partir de 2003, essa descaracterização do modular, com a entrada de alguns colegas. Até hoje nós temos, muitos professores com vínculo, em algumas situações é difícil de você trabalhar nos dois tipos de sistema, mas alguns conseguem ainda fazer esse tipo de trabalho. Uma outra questão que eu gostaria também de frisar aqui com vocês, que esses projetos que a gente vem trabalhando, uma das marcas do sistema modular, desde 80, a Ana frisou muito bem, a Marina também, são esses projetos. E a gente, desde a década de 80, 90, a gente que já faz esse tipo de atividades, chamar a equipe lá na casa, antes de 2003, quando nós ficávamos os 50 dias letivos, 60, teve um momento que foi 60 dias letivos, a gente preparava os projetos, inclusive quando eu entrei na universidade, no SOM, eu não sabia nem fazer um projeto, eu aprendi pelo modular, isso realmente foi uma escola de vida, o sistema modular, de todos os aspectos, aí, como frisou também a professora Marina. Então, a partir daí, a gente começou a juntar, alguns grupos, algumas pessoas que começaram a produzir esses trabalhos. Alguns desses nossos colegas deram continuidade, inclusive nossos alunos, a continuidade na própria universidade, fazendo esse tipo de projetos que era desenvolvido no ensino médio. Nosso caso da história oral, nós temos a história, memória e oralidade que, inclusive, nós desenvolvemos vários municípios. Até então, antes desses trabalhos que nós, professores, não tínhamos, não tinha nada que eu chamo de certidão, nós não tínhamos nenhuma certidão da localidade, dos municípios. E com a chegada do modular, começa a ser trabalhado esse projeto. Inclusive, a Marina, na dissertação dela, ela enfatiza esse trabalho desenvolvido pelos professores de História do SOM. Claro que nós temos as diversas disciplinas aí, no caso de Física, Gilberto, toda a turma aí, o Vinícius, que trabalha, Tinei, com a literatura. Então, vários outros colegas que desenvolvem essas atividades. E a gente agora, pessoal, a partir de 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente começou a se unir, a luta, certo? Na rua, sempre através das assembleias, caminhadas, impeachment, sempre a gente estava junto, um grupo de colegas do SOM, a gente não deixa de continuar em contato. E a gente, eu, Marina e o Sérgio Bandeira, nós resolvemos tentar organizar. Realmente foi um desafio o livro, até porque a gente não tinha, naquele momento, fonte a gente decidiu que seria um livro autofinanciado, e nós postamos em vários grupos, a chamada aí dos colegas que desejassem produzir o seu trabalho, que a gente futuramente iria organizar um livro. Tá? Então, nós sentamos várias vezes, várias reuniões nossas,
E foram chegando, né, os convites, aliás, os colegas interessados, certo? No encontro nosso na UEPA, por sinal, numa assembleia nossa do SOME, naquele momento apareceu o Frank, depois no outro grupo aí dos 40 anos apareceu o Johnny, né, que, por sinal, o Vinícius falou que hoje é doutorando em Pernambuco, né, terminando esse doutorado, tem um artigo, ele e uma colega lá de Porto Grande também que escreveram esse artigo, certo? Nós temos o Tiese Júnior também, que é o colega que foi professor do modular. Nós temos o Agenor Sarraf, né, e a sua esposa, a Bia, que escreveram também um artigo, todos os dois foram alunos, né, do SOME. A Agenor Sarraf, por sinal, é uma pessoa hoje que trabalha com pós-graduação também na Universidade Federal, lá na História e na Antropologia, né, uma pessoa excelente. Além da Marina, né, Marina e o Sérgio, nós temos 3 artigos também, certo? Tem a professora Ana aqui também, né, que escreveu, né, a professora Ana Conceição, a Cláudia, a Ana Célia, o Haroldo Rivelino, né? Haroldo, a Ana Célia foi, o Haroldo Rivelino foi professor do som, a Cará, né, e a Cláudia também trabalhou muito tempo, hoje com doutorado também, professora de nível superior, tá certo? Nós temos a professora Eulália Vieira, que hoje faz doutorado em Portugal, por sinal, tá certo? Também tem um artigo dela interessante sobre a formação de professor, a entrada dela no modular, muito legal, pessoal, vocês vão adorar também, tá? Vocês têm do Frank sobre a educação musical no sono. O Frank é o professor de Abaetetuba, certo? Olha o livro que a Marina está mostrando aí, certo? O Frank professor de Abaetetuba, que faz, por sinal, um excelente trabalho por lá. Nós temos o caso que eu já falei do Agenor, né, com a Ilka, aliás, né, Bia? A Ilka, que é a esposa dele. Nós temos também o João Gomes, que é um colega nosso, inclusive Ana Conceição. Eu me lembro que o João era técnico na época que eu entrei, né, e passou no mestrado, e Ana chamou ele de novo naquela época. Eu me lembro de uma das conversas que eu estava por lá no departamento, né, depois ela pode até falar um pouquinho. E o João também deu uma grande contribuição com a sua dissertação sobre o modular, né? E mais o Johnny e a Cléia também, que eu falei aí de Porto Grande, que são pessoas aí que deram essas contribuições. Esses são alguns autores do livro, né? Nós dividimos o livro em 2 partes. A primeira parte é sobre relatos, né, das experiências, muita coisa importante. O relato aí da professora Ana Conceição, da Cláudia, do Rivelino, né, muito bom também, excelente, né? Teve um momento da nossa leitura, inclusive, eu e os dois aí, nós choramos, né, que nós estávamos fazendo uma revisão, né, do que chegava para a gente, desses trabalhos. E na primeira leitura mexeu realmente com a gente, com relatos de alunos, né, a partir daí, desse momento. Só para terminar minha fala, eu queria deixar algumas situações, né, alguns desafios que eu acho que modular ao longo dessa sua trajetória de 40 anos tem. Entre eles, por exemplo, hoje, com a situação que nós estamos vivendo, né, da pandemia, acho que o fundamental hoje é o calendário escolar, né? A gente não sabe ainda, esperar retornar às aulas para ver como é que vai ser refeito esse calendário. É uma situação muito séria hoje, né? Vocês sabem que uma semana de aula para o nosso aluno é um mês de aula, certo? Nós temos também a questão do currículo, que a gente precisa ser revisto, né? Essa grade curricular do modular, essa discussão, acho que é importante esse debate ser trazido aí por vocês que estão no CITEP, que estão na linha de frente, o Vinícius, né? Iraldo, Kleber, Tiago, isso. Uma outra situação séria, pessoal, a questão do convênio. Acho que o convênio, a partir de 2003 também, por isso que a gente chama que é uma data aí, um fato histórico, que faz essa divisão, a SEDUC acaba com os convênios, né, com o município, aquela responsabilidade que as prefeituras tinham, né, que a Ana falou aí de forma
de colaboração, né? A prefeitura entrava com a escola, e o Estado entra com a questão financeira, né? Pagamento aí dos professores até hoje, tá certo? Então, eu, por exemplo, quando eu estive durante o governo do PT, da Ana Júlia, eu e a professora Esther, nós lutamos muito, né? Na época nós tínhamos 98 municípios, né, com sistema modular. Desses 98 municípios, só 2 nós conseguimos a assinatura do convênio. Pessoal, muito sério mesmo, né? Toda vez a gente chamava o prefeito, ele ia atrás da gente, às vezes, porque tinha outras necessidades, mas ele jogava aquela questão, né? Está com o setor jurídico, está com o advogado, e ficava enrolando, né? E a gente traz um problema muito sério, essa questão do convênio que foi também desmantelada a partir de 2003, tá certo? Uma outra questão também é a situação do funcionamento do modular, né? Algumas escolas, barracões, sem a mínima condições, né? A gente tem algumas imagens aí de colegas, né, funcionando até em chiqueiro, sem brincadeira nenhuma, nós temos como aconteceu com o Peló em Marabá. São tantos casos que a gente não vai frisar aqui, muitos casos, né? Outra situação, o transporte escolar, que é um negócio muito sério no SOME, também é um desafio. Pelo fato de nossos alunos serem matriculados na escola sede, pelo menos na escola sede, já a escola do município se dá o direito de dizer que os alunos do SOME não têm direito, né, àquela questão do transporte. Então, a gente vive em função desse calendário do município, pessoal, quer dizer, do SOME não existe. Então, isso traz consequências muito sérias. E, para concluir, nós temos aí a situação de enfrentamento que nós estamos tendo, já foi frisado aí, né, pelo SEI, situação séria durante o governo Tucano, né, do PSDB, que a gente foi para cima mesmo, e essa luta nossa conseguiu essa organização, como sempre, né? O SOME até hoje está funcionando em função dessa luta, desses enfrentamentos diante o Estado. A EJA, o Mundial também, né, que tem sido outro programa aí em relação. Então, isso são situações, considerações e reflexões que a gente tem que fazer. Só queria dizer aí, fazer uma fala, um parênteses aí, a menina, a Marina falou do Pedro Emiliano, lá de Belterra. Professora Marina, o Pedro Emiliano tem uma filha dele, né? Você conhece muito bem, a gente não vai entrar em detalhes, né? Que é professora do sistema modular lá de Monte Alegre também, tá certo? E outra coisa, a Glória Rocha, que foi a Ana Frisou, colega dela da UEPA também, ela fez o prefácio do nosso livro, tá certo? Estamos à disposição de vocês aí. Tá certo, Riba, parabéns aí pelas colocações, né? Também vem engrandecer muito aqui a nossa live em relação aos 40 anos do Sistema Modular de Ensino. Temos uma pergunta aqui da Vivi Pereira, né? Ela coloca aqui, ó, gostaria que, se possível, a professora Ana, né, e o professor Riba comentasse sobre o processo de formação que os professores recebiam ao ingressarem no SOME. Havia apresentação de um projeto pedagógico sobre o que tratava, quais os referenciais teóricos tratados, né, ou tendências pedagógicas, né, que embaçavam. Desde já, um abraço a todos, né, e a todas. É uma pergunta que a Vivi Pereira coloca, ela vai ficar lá, né, no Face, né, para vocês também responderem, pode responder depois, mas eu queria, devido ao nosso tempo, nós já estamos aí com 1h, né, e 10 minutos, tá? Já de live, eu queria que vocês colocassem aí as considerações, né, finais de vocês, tá? Nós temos aqui também o nosso companheiro, né, do Sintep, o presidente do Sintep, o Beto Andrade, né, que nos ajudou muito aqui na parte técnica aqui da live para poder acontecer. Nós estamos, como todo o estado do Pará, né, o sinal muito fraco, né, em relação à internet. Eu estou aqui no município de Cametá, né, passando essas informações, né, transmitindo essa live para vocês, mas ele está lá também, né, desejando um abraço. Né, a Silvia Letícia também, coordenadora do Sintep Belém, né, também mandando um abraço a todos e todas, né, os guerreiros do SOME. Tá bom? Então, Marina,
eu queria deixar com você as suas considerações, depois a gente passa, né, para a professora Ana e para o Riba, já se despedindo de todos, e lembrando que a próxima live nós vamos colocar aí, né, fazer o convite para, né, a coordenação do Sintep, né, colocar, né, os 40 anos do SOME, né, a luta sindical do SOME, né, nesses 40 anos, né, que todos vocês aí fizeram parte, e todos os outros companheiros que não podem, né, estar aqui nesse espaço, mas que estão, né, nos ouvindo, e vai ficar gravado aí, né, essa grande iniciativa, tá bom? Muitos colocando aqui que lá, por exemplo, em Rurópolis, não tinha nem, né, telefone, né, era muito difícil, era um posto, e vocês tinham que ir lá se comunicar. Então, colocando aqui umas histórias aqui, né, que é a nossa realidade, né? Infelizmente, muitos políticos desconhecem a nossa realidade. E eu sei o tanto que o SOME, né, incomoda. Tá bom? Obrigado. Ana, fica com você. Desculpa, Marina, fica com você aí nas considerações finais, depois a gente passa para a Ana. Bora tentar 5 minutinhos aí, nós estamos com o tempo já estourado. Deixa eu liberar aqui. Relatando um pouco essa experiência de vida no sistema modular, quero até fazer um parênteses, lembrar aí da Glória Paixão, né, Ana? Ela era diretora, porque o Vini perguntou a respeito do acidente, do falecimento, né? Foi doloroso, mas eu queria ressalvar que é uma coisa que a gente nunca esquece nessa tragédia, é que às vésperas da viagem deles para Altamira, nós estávamos numa luta cobrando do Estado um pagamento de risco de vida e insalubridade. Havíamos feito toda uma contestação, uma argumentação de necessidade em cima disso, porque nós tínhamos muitos professores adoecendo, né, nas embarcações, nas coisas, nos meios insalubres que se vivia. E incrível, na véspera dessa viagem, foi na véspera, nós estivemos com ela e ela nos falou assim, vocês não têm por que estar brigando por isso, porque morrer é de todo trabalhador sair de casa não tem segurança de que retorna, né, para sua casa com vida. E nós ficamos muito, muito arrasados assim, com essa resposta dela, né? E dissemos que a luta ia continuar e tudo. E no dia seguinte, isso aconteceu. Aconteceu a tragédia, ela faleceu, e a gente ficou assim, obviamente que ninguém ficou feliz com isso, mas a gente ficou lembrando muito a equipe, a comissão que esteve lá, lembrando muito dessas palavras, né, da questão do direito, aquela questão da insalubridade e a morte. Mas, enfim, são memórias, né, coisas que ficam. E então, o modular, como eu já havia falado, ele realmente é um projeto genuinamente, totalmente paraense, que já vendeu, né? Vendeu no modo de dizer que ele já exportou essa ideia para outros estados do país, para o exterior, que alguém me perguntava, e eu fui pesquisar, e realmente o México adotou. O professor Manuel Moutinho, que relata a história lá no livro, a respeito da criação do modular, o quanto ele foi procurado enquanto secretário, né, enquanto era secretário ainda, respondia pela FEP, o quanto ele foi procurado para falar sobre como a dinâmica do modular, como aconteceu, como foi chamado por políticos em Brasília, para seminários e tudo. Ele contou várias histórias que algumas não estão no livro, que o quanto ele serviu, foi procurado para explicar, né, essa forma alternativa de lidar com a educação acessível a todos os pontos do nosso Estado. E esse foi assim, como bem disse a Ana, não é simplesmente a acessibilidade, mas é a possibilidade de mostrar que a educação está para além do só ter diploma, do só ter certificado, mas para a vida.
a luta e a articulação dos professores, eu gosto muito de ressaltar isso, que a princípio ela foi acontecendo a revelia do sindicato, não porque o sindicato não apoiasse, mas porque nós tínhamos dificuldade nessa imensa territorialidade do nosso estado de se articular nessa luta. Então, como nós não tínhamos internet, não tínhamos celular, nós não tínhamos nem o telefone às vezes, então os nossos contatos às vezes era por cartinha, por recado, sabe aquele programinha de rádio que mandava mensagem, o mensageiro, que o cara lá mandava uma mensagem para outra cidade, nós nos utilizávamos disso. Exatamente. Então, a Rádio Cipó funcionou e a gente se articulava nessa luta junto com as comunidades. E é dessa luta que muita coisa... Eu me lembro da primeira greve dos professores na cidade de Porto de Mós. Eu corri risco de vida lá, né? Fui ameaçada pela prefeitura e tal, mas vários dos nossos colegas correram esse risco, né? As nossas coordenadoras, havia assim o modular sempre foi assim muito defendido, que nós tínhamos uma coordenação que, espera lá, estão falando do professor, porque denúncia, a Ana deve saber muito disso, que denúncia chegava muito, elogio pelos trabalhos, coisa era difícil, né? Então, nós conseguimos fazer com que as comunidades percebessem que era possível lutar por uma sociedade justa, que elas não precisavam ser capachos de prefeitos, ficar ali obediente à ditadura que permanecia nesses municípios, a ditadura política que permanecia nesses municípios. Nós temos relatos de professores, por exemplo, em Portel, que tiveram que sair e logo terminar o módulo e ir embora, porque senão seriam prejudicados até com vida. Relatos de professores, eu lembro do meu colega lá em Curionópolis, o Sérgio Bandeira, no projeto História, Memória e Oralidade, quando o Sebastião Curió descobriu, a prefeitura patrocinou o lançamento da história do município, feito pelos alunos e professores do modular, e quando ele descobriu os relatos das histórias que estavam lá, que era depoimentos de moradores contra ele próprio, ele simplesmente mandou queimar tudo que tinha editado, que tinha, né? E ameaçou professores, manda recado mesmo. Se quiser continuar vivo, sai daqui hoje. Então, nós resistimos a tudo isso. E o grande prazer é ver que valeu a pena. Tudo valeu a pena. Nós temos aí um legado de professores atuando nesses municípios. Nós temos um legado de profissionais em todos os cantos desse estado atuando e com essa referência de formação do cidadão, um cidadão social, um cidadão sujeito, um cidadão de direitos. Esse é o nosso grande prazer. E para os meus colegas de trabalho, nossa, a internet nos permitiu nos reencontrarmos, a gente chama de jurássicos, porque são da velha guarda mesmo do modular, e a gente está sendo capaz de fazer reencontros só para se alegrar, para se relembrar as histórias vividas, para estar aí feliz e somando e dando apoio para tantos outros que continuam na luta. Um beijo a todos. E, se for possível, a gente vai estar aí para responder tudo que for questionado. Muito obrigado, Marina. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Professora Ana. Eu queria primeiro agradecer aqui a toda essa equipe que organizou esse encontro, mais uma vez. Queria agradecer a Claudinha também, que me permitiu fazer parte do artigo junto com ela e rever lembranças e refazer esse registro. Mas eu queria colocar duas questões que foram colocadas aí sobre a questão dos projetos. Os projetos que os professores desenvolviam, eles eram mais uma forma de aproximação com a comunidade e vivenciar na prática aquilo que, teoricamente, você aprendeu na sua trajetória acadêmica nas universidades, e você, na prática, transformava isso além da sua disciplina, e mais aliada a ela, essa vivência junto com a comunidade. Isso foi uma experiência riquíssima, que se nós fôssemos resgatar todos os projetos pedagógicos desenvolvidos, esses projetos
que foram desenvolvidos com as comunidades, aquilo que eu falei antes, nós não teríamos tempo para registrar tantas experiências maravilhosas que foram realizadas. Isso daí é um legado mesmo que pode ser ainda registrado e colocado para leituras de outros professores que vivenciaram o sistema modular de uma outra forma. E aí eu queria lembrar que o que o Ribamar falou, que o sistema modular era, às vezes, a única presença do Estado, foi o Bandeira que colocou isso, a única presença do Estado no município. E aí eu quero dizer que era a única presença do Estado e com muitas dificuldades, porque, às vezes, tinha determinadas localidades que você chegava e dizia assim, aquela casa ali é a casa do juiz, que vem aqui 2 vezes no mês, aquela casa ali foi construída por profissional, tá? Para os professores, sempre foi uma dificuldade. Tinha que sempre correr atrás. Nós tínhamos que mobilizar, tinha que ligar. Se estava na sede, na coordenação, nós tínhamos que estar articulando com as prefeituras. Se era enquanto professor, você tinha que estar lá diretamente nessa articulação, e que os convênios não eram cumpridos, e era muita dificuldade, a alimentação, uma série de questões. Mas, a nível de registro, eu queria colocar para vocês que existia muita pressão para quem estava na sede. Eu lembro que, quando eu estava fazendo seleção dos professores, quem estava fazendo, nessa época, se candidatando, a Cláudia e o York, né? Aí alguém, depois da seleção, falou assim, mas esses 2 vão ficar, que vão ser selecionados, mas eles são do PSTU. Eu falei, não, mas aqui na nossa ficha não tem coloração partidária, aqui não tem esse item para pontuar, por isso os 2 vão entrar, sim. E eles foram uma contribuição muito boa para o sistema modular, New York e a Claudine. Por quê? Porque a equipe, ela trabalhava com concepção diferente, uma concepção de educação, concepção de inclusão, concepção de que você independente de você, não poderíamos colocar como item, dizer que você era excluído, porque você fez a opção de lutar por uma sociedade mais justa, e por isso você teria que ser excluído num processo de seleção. Mas isso, se você me perguntar, era muito simples? Não, claro que não era muito simples, né? Eu não quis falar dessas questões das perdas aí que aconteceu, porque eles foram momentos muito dolorosos. Mas nós tínhamos que fazer enfrentamentos diários, porque você pensa, você tem uma concepção, e você tem, para você colocar essa concepção em prática, você tem que fazer muitos enfrentamentos. E hoje não é diferente, só com formatos diferentes, né? Hoje a gente tem outros mecanismos e outras ferramentas, né? Mas nem sempre essa luta ela foi desconsiderada, digamos, a luta maior pelos professores, apesar de não estar lá dentro, e ter organizados em associação primeiro. Por quê? Porque era um mecanismo, antes que tinha de organização, era de sobrevivência até, de sobrevivência, porque as distâncias, elas eram tão grandes entre uma equipe e a outra, que esse acesso mesmo era através daquela fichinha mesmo, quando se conseguia na fila mesmo da fila para ter notícia, ou se quisesse ligar para um outro colega. Então, assim, eu acho, a minha compreensão é que o sistema de organização modular de ensino, ela é um projeto gigante, uma alternativa que veio dar acesso às comunidades mesmo, realizar sonhos, realizar desejos, mas, acima de tudo, sabe, cumprir um dever, era uma dívida histórica que o Estado tinha com seus municípios. Era uma dívida que era histórica. Você não era lhe dado o direito de você prosseguir os seus estudos. Isso foi negado durante muito tempo. E o sistema modular ele veio ocupar esse espaço aí, de
ter acesso, para que a sociedade, para que essa comunidade, longe, com todas essas dificuldades, sem casa, sem comida, sabe, com uma bagagem de muita esperança, que cada professor saía daqui. Nós saíamos daqui, e outras equipes foram seguindo esse caminho. Então, isso é o sistema modular. Sistema modular é isso. Sistema modular, ele é esperança, sistema modular, ele é acesso à educação, sistema modular, ele é realização de sonhos e de paixão, porque sem paixão nós não trabalhamos, né? Então, essa paixão que nos move, essa paixão que nos move para a educação, é essa paixão que nos conduz a fazer um trabalho de qualidade e em qualquer lugar que a gente esteja, no sistema modular, ou lá na universidade, ou lá no ensino regular, é a paixão que te move pela educação, porque essa paixão nós temos, e os professores do sistema modular têm, sempre tiveram essa paixão. E aí eu queria me despedir de vocês e dizer, fiquem em casa, né, porque é a melhor forma hoje que nós temos de nos proteger, a melhor forma que nós temos hoje de contribuir para que a nossa família, que os nossos amigos não contraiam essa pandemia, é ficando em casa. Então, fiquem em casa, professores. Os trabalhadores da educação, de modo geral, a sociedade, fiquem em casa. Obrigado, professora. Muito obrigado pelas suas colocações, né? São muito ricas, né? E a gente estava precisando escutar isso para renovar o nosso ânimo ali dentro do SOME, viu? Em cima de histórias como as de vocês, né, que nos empolgam a cada dia para lutar pela educação pública. Nesse momento que a senhora coloca, né, que o SOME ele é uma dívida que o Estado tem com os municípios, isso aí, né, nos deixa muito mais motivados para continuar a nossa luta pelo sistema de organização modular de ensino. Tá? Muito obrigado mesmo. Riba, você tem aí 3 minutinhos, Riba. Tudo bem? 3 minutinhos, Riba. Deixa eu liberar teu áudio aqui. Tá. Vamos lá, Riba. Tudo bem. Vou responder primeiro a pergunta da professora Viviane, né? Que, por sinal, eu estive lá na Federal, na defesa da dissertação dela sobre o sistema modular. Certo? Ela perguntou sobre a formação e o processo seletivo, né, do modular. Eu entrei em 89, né, em maio de 89, e, na verdade, foi o mês de final de fevereiro e março o processo seletivo, né? Nós tínhamos, naquele momento, alguns técnicos, como a Ana, estava lá, a professora Esther, a Sandra Paris, né, na época, hoje do CEFOR, né, trabalhando lá Canádia, por sinal, e outros, né, na época. E eram 12 candidatos para 3 vagas, certo? E aí você tinha esse processo. No primeiro momento, você tinha uma espécie de prova, certo? Claro que você tinha que entregar também um projeto, né? E dentro dessa prova, uma das perguntas seria essa: quando você chegasse numa comunidade, o que você faria se conhecer ninguém? Né? E você, claro que ia colocar assim, aquela experiência e conhecer o modular, né? Eu já tinha uma relação com alguns colegas antes, certo? E a partir daí, da prova, você tinha a entrevista, que a entrevista era com base no projeto, tá? Um processo de seleção, e tinha também a questão do currículo, que era entregue, né? Claro que a maioria lá dos concorrentes lá, dos candidatos, era o pessoal que estava saindo da universidade, tá certo? E a partir daí você tinha um resultado. Com o resultado, né, por exemplo, no meu caso, foram 3 professores de história aprovados, só 3 vagas que tinha dos 12, teve das outras disciplinas também. Nós tivemos uma formação pedagógica, né, sobre o sistema modular no antigo Centro de Treinamento de Recursos Humanos, Arthur Viana, CTRH, onde hoje é a escola, né, da Polícia Militar em Marituba. E de segunda a sexta-feira pela manhã, você tinha essa formação. Já pela tarde, parte da tarde,
é no final da tarde que nós recebíamos o circuito, né, o município, o circuito que você ia trabalhar durante o ano. Né? Então, essa é a primeira formação que você tem uma formação, inclusive, ótima, com base teórica aí, muito, muito forte, inclusive, alguns textos do Paulo Freire, viu, professora Viviane, que a senhora perguntou. Tá? Eu queria também fazer uma propaganda aqui, né, o nosso livrinho, né, Ana, Marina e Vinícius, certo? Essa é uma obra, né, que nós temos 15 autores, certo? Primeiro volume, prestar atenção que é o primeiro volume de uma série. Essa obra, nós estamos esperando passar essa fase da pandemia para nós marcarmos o lançamento. Riba, posiciona o livro aí na frente, aí, enquanto tu fala aí na frente da tela aí. Bora ver se dá para ver aí. Posiciona aí. Quem tiver seu livro aí, vai posicionando. Marina aí, Marina. Então, essa obra, fruto aí da organização da Marina, do Sérgio e eu, nós convidamos alguns colegas, a Ana, né, faz parte de um dos artigos, e nós temos os 15 autores dessa obra. Nós fizemos apenas organizar. A obra está sendo vendida a R$40, né? Pode ser solicitado, pago no banco, na conta da Marina, e ser mandada a cópia para mim, para a Marina ou para o Sérgio Bandeira. Teria outras considerações, mas o tempo fica para uma outra oportunidade. Muito bem. Quero só agradecer aí, né, o pessoal da primeira reunião, Vinícius, Iraldo, Ellen e o professor Ademar, né, que participaram, né, através de muito debate aí, da organização daqui da primeira live. Tá certo? Parabéns aí para vocês. Aí. Obrigado. Pessoal, avisando aqui que a próxima live, no próximo sábado, nós vamos entrar em contato com a direção do Sintep para fazer uma live em relação à questão sindical dentro do sistema modular de ensino. Tá? É muito importante o resgate de toda essa história. Eu queria contar com a participação e a divulgação de vocês. Até terça-feira a gente divulga direitinho. Tá? Eu queria fechar aqui, né, essa live de hoje, também deixar meu recado a todos vocês que estão em casa. Né? A situação não está fácil, nós estamos acompanhando no mundo inteiro, no Brasil, em Belém e no interior do estado. Não existe cura ainda para essa doença. Não existe vacina ainda para essa doença. A única coisa que nós podemos fazer nesse momento é tentar ficar em casa. É tentar ficar em casa o máximo possível. Só que nós temos um problema. Né? Centenas de trabalhadores aí estão perdendo seus postos de emprego e estão sem ter o que comer, né? Sem dar o alimento para as suas famílias. Então eu peço, a partir desse espaço aqui, que quem puder ajudar, né, um parente próximo, um vizinho próximo, até mesmo uma comunidade onde você já trabalhou ou está trabalhando, ajude. Tem uma série de pessoas aí que estão fazendo uma rede solidária, entre em contato aí pelas redes sociais, não precisa nem você sair de casa, mas dá para ajudar. Vamos ajudar, porque o momento é um momento grave, né? E nós temos que, né, nos prevenir. Tá? Viva ao sistema modular de ensino, viva aos trabalhadores e trabalhadoras da educação pública, né, do Brasil. Né? E lembrando, com as palavras da professora, né, da professora Ana Conceição, o SOME, ele é investimento e não custo. Tá? A educação no campo é um direito e não esmola. Ok? Muito obrigado, boa noite a todos e a todas, e obrigado a todos os que participaram aqui dessa nossa live, e vamos aguardar a próxima. Os comentários vocês podem fazer lá na página para quem está lá. Tá? Valeu e parabéns a esse quarentão aí, né, que está fazendo aniversário em uma quarentena. Tá? Parabéns ao SOME. Boa noite a todos. Viva o SOME! Fiquem em paz. Viva o SOME! Viva o Jurássico! Viva o Jurássico! Até logo. Tchau, valeu. Tchau.